No dia 22 de dezembro de 2024, a queda da ponte JK sobre o rio Tocantins chocou o Brasil. O vão central desabou em segundos, arrastando veículos, causando 14 mortes e expondo um problema que vai muito além de uma única estrutura: o avanço silencioso da deterioração em milhares de pontes brasileiras. Meses depois, outra travessia entrou em alerta. A ponte Transaraguaia, na BR-230, sobre o rio Araguaia, foi interditada após engenheiros identificarem danos graves em seus pilares. Com apenas 15 anos de uso, a estrutura não resistiu aos problemas encontrados nos laudos técnicos de 2026 e precisará ser completamente reconstruída. O caso ganhou ainda mais peso após a tragédia da ponte JK, que mudou a forma como inspeções passaram a ser feitas em todo o país. Neste vídeo, você verá o que levou à interdição da Transaraguaia, os riscos descobertos pelos engenheiros e quais outras pontes brasileiras também estão sob atenção. A rodovia transamazônica sempre foi mais ideia do que asfalto. Concebida nos anos 1970 como um eixo de integração territorial que atravessaria o Brasil de ponta a ponta pelo interior da Amazônia, a BR-230 nunca chegou a ser concluída em toda a sua extensão planejada. Trechos inteiros permanecem sem pavimentação e outros foram abandonados antes de serem finalizados. Mas os segmentos que existem são artérias reais, que abastecem comunidades sem outra saída, escoam produção agrícola de regiões inteiras e conectam estados que, sem essas estradas, ficariam muito mais isolados do que o mapa sugere. Um dos pontos críticos dessa rota sempre foi a travessia do rio Araguaia, na divisa entre Tocantins e Pará. O Araguaia não é um rio pequeno. Em boa parte do ano, é largo, caudaloso, com cheias que transformam suas margens e impõem respeito a qualquer estrutura que ouse cruzá-lo. Durante décadas, balsas fizeram esse serviço. Eram lentas, dependentes do nível do rio, do horário de operação, do clima. Para o motorista de carreta, que tinha entrega marcada, para o morador que precisava chegar a uma cidade maior do outro lado, para o agricultor que via sua colheita esperando o embarque, a travessia tinha um custo que não estava no combustível, estava no tempo perdido e na imprevisibilidade de cada cruzamento. Em 25 de outubro de 2010, a ponte Transaraguaia foi inaugurada. 900 metros de concreto sobre o Araguaia, construída com R$ 71 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A estrutura ligou os municípios de Araguatins, no Tocantins, e Palestina, do Pará. Transformou um trecho que dependia de embarcações num eixo rodoviário permanente e encerrou, ao menos naquele ponto da Transamazônica, a dependência histórica das balsas. Era uma obra de integração regional num sentido concreto. Não uma estrada que levava de uma capital a outra, mas uma travessia que conectava comunidades que nunca haviam tido outra opção. Por 15 anos, ela cumpriu esse papel sem que ninguém questionasse o que estava acontecendo dentro de seus pilares. Os veículos passavam, as cargas cruzavam. A vida dos dois lados do rio seguia em frente, apoiada sobre 900 metros de concreto que, silenciosamente, iam mudando por dentro. Em abril de 2026, moradores e motoristas que cruzavam diariamente a Transaraguaia começaram a perceber sinais que não estavam lá antes. Vibrações diferentes ao passar sobre a estrutura. Um comportamento que não parecia compatível com uma ponte daquela idade. O DENIT foi acionado. Em 14 de abril, equipes técnicas especializadas chegaram ao local para os primeiros ensaios. A interdição total foi decretada em seguida, primeiro como medida preventiva, depois como decisão definitiva. O relatório técnico de avaliação estrutural, elaborado entre fevereiro e abril de 2026, foi um dos laudos mais completos já aplicados a uma ponte federal brasileira nessa situação. Os engenheiros não se limitaram a olhar para a estrutura por fora, a checar trincas visíveis ou verificar a sinalização. Usaram ultrassom para detectar falhas internas no concreto sem precisar abrir a estrutura, como uma tomografia aplicada à engenharia civil, capaz de enxergar o que está além da superfície. Extraíram amostras físicas do material, os chamados corpos de prova, e mandaram para o laboratório. Mediram as vibrações da ponte com instrumentação de precisão para entender como a estrutura se movia sob carga.
fizeram levantamentos topográficos para verificar se havia deslocamentos ou recalques nos apoios. E, por fim, realizaram provas de carga controlada. Veículos pesados, posicionados em pontos específicos para medir, em tempo real, como a estrutura respondia ao peso real sobre ela. O diagnóstico foi direto. Deterioração elevada nos blocos de fundação e nos pilares do trecho central, exatamente os elementos que sustentam o vão principal sobre o canal do rio. Para entender o que isso significa na prática, é útil pensar na ponte como uma cadeia de apoios. Os pilares são as pernas que ficam dentro e ao redor do rio. Os blocos de fundação são os pés dessas pernas, cravados no leito ou no solo abaixo da água. Quando esses elementos perdem resistência, por corrosão das armaduras internas, por fissuração progressiva do concreto, por infiltração acumulada ao longo dos anos de chuva, cheia e variação térmica, a capacidade de distribuir o peso que passa por cima começa a diminuir de forma silenciosa. A estrutura pode parecer estável à vista durante anos, mas o equilíbrio interno já não é o mesmo previsto no projeto original. E o Araguaia, com suas cheias anuais e sua umidade constante, é um ambiente que acelera esse processo de formas que uma inspeção visual jamais consegue captar completamente. Investigações laboratoriais complementares seguem em andamento. Ensaios de petrografia e microscopia eletrônica que vão identificar as causas exatas da deterioração, se reação química do concreto com os minerais do ambiente, corrosão progressiva das armaduras internas ou combinação de fatores. O diagnóstico final ainda está sendo concluído. A decisão operacional, não. A ponte Trans-Araguaia será demolida e reconstruída do zero. O edital de licitação das obras dentro do PROARTE, o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas do DENIT, está previsto para ser publicado em 26 de junho de 2026. A nova estrutura será projetada, segundo as normas técnicas mais atuais, com capacidade de carga e padrões de durabilidade compatíveis com o que a Transamazônica exige e com o que o ambiente do Araguaia impõe. Enquanto o edital não abre e a obra não começa, o DENIT trabalha na contratação emergencial de uma balsa para retomar a travessia de forma segura. A solução provisória é, ironicamente, a mesma que existia antes de 2010: água, embarcação e espera. O pano de fundo em que esse laudo aparece tem nome e data. Em 22 de dezembro de 2024, a ponte JK, com 63 anos de vida e histórico documentado de problemas, desabou sobre o rio Tocantins, na BR-226, levando junto 14 pessoas e interrompendo um dos principais eixos de escoamento da produção entre o norte e o centro-oeste do Brasil. Relatórios internos do DENIT já apontavam rachaduras nos pilares e armaduras expostas desde 2020. O laudo da Polícia Federal, concluído meses depois do colapso, apontou deformação do concreto, perda progressiva da capacidade de resistência e cabos essenciais de sustentação que haviam sido deixados expostos e inativos após uma reforma nos anos 1990. Uma intervenção que deveria ter reforçado a estrutura, mas comprometeu seus elementos mais críticos. A ponte foi reconstruída em tempo recorde, reinaugurada em dezembro de 2025 com 171,9 milhões investidos e sistemas de monitoramento estrutural integrados. Mas o efeito mais duradouro da tragédia não foi a estrutura nova, foi a mudança do que o Brasil passou a procurar nas pontes que ainda existiam. O que esse processo revelou foi desconfortável. Mais de 11 mil pontes e viadutos brasileiros estão em situação de risco estrutural relevante, segundo o levantamento elaborado com dados do DENIT, da ANTT e da Artesp. O país tem mais de 113 mil obras de arte especiais em operação. Menos de 11% desse total é monitorado de forma adequada e sistemática. O restante carrega peso, suporta caminhões, aparece nos mapas, mas sua condição real é desconhecida. A ausência de dados não é segurança, é o tamanho exato do que não se sabe. Outros casos foram se tornando visíveis à medida que o ritmo das inspeções aumentou após a queda da JK. A ponte de Igapó, em Natal, no Rio Grande do Norte, é um deles. Um complexo de 2 viadutos, um construído na década de 1970 e outro nos anos 1980,
que nunca havia recebido manutenção sistemática desde a inauguração, chegou ao nível 2 de uma escala de 1 a 5 de conservação estrutural. O mesmo grau crítico compatível com estruturas que antecedem colapsos, segundo o presidente do CREA do Rio Grande do Norte. O conjunto de 600 metros de extensão passou a receber obras de recuperação pelo PROARTE, com 30 milhões de reais investidos. Em março de 2026, um trecho da ponte sobre o Rio Paraíba, na BR-101, em Santa Rita, na Paraíba, desabou durante intervenções emergenciais que estavam em curso desde setembro de 2025. Não havia feridos. A faixa já estava interditada há meses. Mas a imagem de uma seção de concreto despencando numa rodovia federal voltou a colocar o debate nas primeiras páginas dos jornais. Em Marabá, no Pará, uma ponte sobre o rio Itacaiunas foi interditada por decreto municipal em janeiro de 2025, após a laudo técnico identificar fissuras, deformação das cabeceiras, flambagem nos pilares e exposição de ferragens, risco imediato de colapso, nas palavras do engenheiro responsável pelo estudo. Cada um desses casos tem endereço diferente, causa diferente, história diferente. O que compartilham é um mesmo padrão que se repete. Estruturas que permaneceram em operação enquanto seus limites reais eram desconhecidos, porque nunca ninguém olhou com a profundidade necessária. A ponte Trans-Araguaia entra nesse mapa com uma diferença que merece atenção específica. Ela não tem 6 décadas de vida. Não foi construída numa era em que as normas técnicas eram menos exigentes ou os materiais de qualidade mais incerta. Tem 15 anos, uma idade em que uma ponte bem conservada deveria estar na plena maturidade da sua vida útil. O que o laudo encontrou levanta uma questão que vai além do caso específico da BR-230. Se uma estrutura relativamente jovem, numa rodovia federal, chegou a esse nível de deterioração sem que o monitoramento rotineiro capturasse o problema a tempo, quantas outras estão no mesmo caminho sem que ninguém saiba ainda? É essa pergunta que o DENIT tentou endereçar em abril de 2026, com a reestruturação do PROARTE e a publicação da Instrução Normativa número 02 de 2026. A mudança mais concreta é o monitoramento preventivo com suporte de satélites e inteligência artificial. Na prática, funciona como um sistema de rastreamento contínuo das variações estruturais das pontes ao longo do tempo. Em vez de depender de inspeções periódicas para identificar problemas que já se tornaram visíveis, o sistema mede de forma constante deformações e comportamentos que mudam gradualmente, antes que apareçam rachaduras, antes que alguém note a vibração diferente ao cruzar a pista, antes que um laudo precise ser escrito em caráter de emergência. É a diferença entre um exame de rotina e uma internação de urgência. E o Brasil, nos últimos 2 anos, acumulou exemplos suficientes do custo de chegar no segundo estágio sem ter passado pelo primeiro. Mas e você? O que você acha de uma ponte com apenas 15 anos já precisar de reconstrução total? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.